Graça e a paz do Senhor Jesus, igreja. Que prazer estar com a igreja aqui essa manhã, nesse domingo, nesse dia do Senhor, em que nós vamos dar sequência ao nosso estudo, ao aprendizado sequencial no livro de Atos dos Apóstolos. E chegamos num momento extremamente importante na vida, na história da igreja, que é Atos capítulo 9, a conversão de Paulo no caminho para Damasco. Vamos abrir a Bíblia, então, nesse trecho, nessa parte em que conta a parte em que esse terrível perseguidor da igreja se torna perseguido. Atos capítulo 9, nós vamos ler do verso 1 e podemos ir até o verso 22. E diz assim o texto, Atos capítulo 9, verso 1. Saulo, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os levasse presos a Jerusalém. Aproximando-se ele de Damasco na sua viagem, de repente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem é, Senhor? Respondeu o Senhor: Eu sou Jesus a quem tu persegues. Agora levanta-te, entra na cidade, lá te será dito o que te convém fazer. Os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via coisa alguma. Guiando-o pela mão, conduziram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver e não comeu nem bebeu. Havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor em uma visão: Ananias. Ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Disse o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois ele está orando. Numa visão que ele viu que andava um homem chamado Ananias, e impunha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome perante os gentios, os reis e os filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vias, me enviou para que voltes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos umas escamas e voltou a ver. Levantando-se, foi batizado. Depois de ter comido, sentiu-se recuperado. Esteve Saulo alguns dias com os discípulos em Damasco, e logo nas sinagogas pregava que Jesus era o Filho de Deus, e todos os que ouviam estas palavras, espantados, diziam: Não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome, e para isso veio aqui, para os levar presos aos chefes dos sumos sacerdotes, dos sacerdotes? Saulo, porém, se esforçava muito mais e confundiu os judeus que habitavam em Damasco, provando que Jesus era o Cristo. Irmãos, para começar essa mensagem, nós podemos fazer uma importação de um princípio jurídico chamado venire contra factum próprio. Esse princípio jurídico traz para nós o próprio sentido de justiça. É o princípio da vedação aos comportamentos contraditórios. Diz respeito também ao fato de você não poder se beneficiar da sua própria torpeza. Quando nós olhamos, por exemplo, a vida de Paulo, nós olhamos para a situação em que ele foi salvo, em que o Senhor o converteu, em que ele foi convertido, e nós podemos imaginar que não há nada mais injusto do que a própria conversão de Paulo. Como um homem que praticava atos tão nocivos, tão hostis, uma perseguição tão implacável, uma jornada particular que Paulo tinha colocado em seu coração de perseguir a igreja,
como esse homem vai se tornar o maior pregador, o maior missionário, o maior evangelista, o maior plantador de igrejas. Mas é por isso que o próprio Paulo vai escrever na carta aos Romanos que onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Venire contra factum proprium, fazer atos e beneficiar-se da sua torpeza. Essa é a ação da graça de Deus não só na vida de Paulo, mas também na vida de cada pecador, que um dia era filho da ira, filho do diabo, filho das trevas, pecador, promíscuo, desviado, perdido, morto, mas alcançou em Deus graça, amor, misericórdia e foi chamado para uma grande salvação. A história de Paulo não é só a história dele, é a nossa história. É a história da nossa conversão. Um dia inimigos de Deus, praticando todo tipo de ato contra Deus, mas ele fez com que o seu Filho tomasse sobre si os nossos pecados e nós pudéssemos alcançar pela graça, salvação. Sem esforço, sem mérito, salvação. Quando nós analisamos o livro de Atos, no capítulo 9, nós precisamos colmatá-lo, nós precisamos complementá-lo com outras duas passagens, que está em Atos capítulo 22, no discurso de Paulo em Jerusalém, perante o Sinédrio, e em Atos capítulo 26, quando Paulo está diante do rei Agripa, em Cesareia. Atos 9, portanto, é complementado com Atos 22, Paulo perante o Sinédrio, é um discurso pessoal. Em Atos 9 é um relato de Lucas. Em Atos 22 é a própria fala de Paulo diante do Sinédrio em Jerusalém. E em Atos 26, novamente é Paulo falando perante o rei Agripa, lá na cidade de Cesareia. Quando nós analisamos, irmãos, esse texto, diz assim: Saulo ou Paulo, Saulo o nome em hebraico, Paulo o nome em latim, né, na língua romana, mantendo ainda ameaças de morte contra os discípulos. Não é a primeira vez que essa figura aparece aqui para nós, no livro de Atos. Paulo já havia aparecido nesse relato histórico da igreja do primeiro século, tanto em Atos capítulo 7, quando ele consente na morte de Estevão, dá o seu voto favorável àquela morte e recebe as roupas, as vestes daqueles que matavam Estevão, foram depositadas aos pés de Paulo. Isso quer dizer, ele consentia, ele dava o seu voto favorável para aquela morte, para aquele sacrifício, para aquele assassinato por apedrejamento na vida de Estevão. Quando nós vemos no capítulo 8, Paulo ele ainda não está satisfeito no seu desiderato, nos seus objetivos. Ele quer de toda forma exterminar a igreja de Deus. Ele não aceita que aqueles homens que pregam a Cristo Jesus, o Nazareno ressurreto, permanecessem vivos. Era uma missão de absoluto extermínio. Ele queria destruir por completo a igreja. Por isso que nós vemos lá no capítulo 8 de Atos, que diz assim: e vindo uma grande perseguição à igreja de Jerusalém, a igreja, os discípulos se dispersaram por várias partes. É por isso que nós vimos no capítulo 8, que o evangelho, por exemplo, chega a Samaria através de Filipe. Depois, lá na estrada para Gaza, que estava deserta, quando ele se encontra com o eunuco. Você vê uma igreja que foi soprada por Deus através da grande perseguição, saiu de Jerusalém, aquela igreja fechadinha, aquela igreja que não saía, aquela igreja que não se espalhava. Deus usa essa perseguição como uma sementeira para espalhar a sua igreja pelo mundo, porque ela ainda estava muito restrita à cidade de Jerusalém. E então, fica em Jerusalém tão somente os apóstolos,
Os discípulos, a igreja, né, discípulos e igreja é a mesma coisa em Atos dos Apóstolos, e para nós também, a igreja começa a se espalhar pelo mundo. Então, Paulo ainda respirando ameaças, você vê que ele não ficou satisfeito. Ele percebe, aquele povo que estava aqui em Jerusalém pregando a Cristo ressurreto, ainda está em outras partes do mundo pregando esse Jesus. Eu vou atrás desse povo, eu vou exterminar todos eles. E o próprio Paulo, no seu relato em Atos 26, ele diz que ele fazia com que os irmãos debaixo de tortura viessem a blasfemar e a negar o nome de Jesus. Era uma fera selvagem. Por isso que diz, respirando ameaças. No original do grego é o mesmo arfar, é o mesmo bufar de um animal selvagem que está atrás da sua presa. Ele quer destruir a igreja de toda forma. Invadia a casa, arrastava os cristãos pelas ruas, levava perante o sinédrio, açoitava, torturava, fazia negar, consentia na morte, dava voto favorável para matar. Este era Paulo, uma fera selvagem, um touro indomável, podemos dizer assim, porque Cristo depois fala com ele, duro te é recalcitrar contra os aguilhões. Era aquele animal que tomava ferroada para poder continuar para continuar no caminho que o boiadeiro continuava ali fazendo. Ara essa terra. Se o touro, se o boi não fizesse, o boiadeiro podia pegar aquele aguilhão, aquele instrumento pontudo e ferir, e ferroar, e esporar aquele animal, porque você vai fazer o que o boiadeiro está mandando, o que o agricultor está mandando. Era uma fera que resistia, que escoiciava, que não aceitava o seu desígnio. Um animal selvagem, ainda respirando ameaças contra a igreja do Senhor. E então ele escolhe uma cidade para ir especificamente fazer essa perseguição. É um objetivo de vida. Eu vou destruir essa igreja. Eu vou destruir todos os que proclamam o nome de Jesus. Ele escolhe uma cidade para continuar a sua perseguição. Não vai ser mais Jerusalém. É como se Paulo olhasse no mapa e percebesse, onde eu vou continuar perseguindo essa igreja para ela não continuar crescendo. Então, ele olha para a geografia do mundo da época e percebe, é em Damasco que eu vou. Se nós olharmos a geografia da Palestina, do Oriente Médio, nós temos aqui, vamos colocar numa porção inferior, o reino da Judéia, né, a circunscrição da Judéia, Jerusalém dentro da Judéia. Após isso, nós temos a parte de Samaria, Galileia, e aqui em cima, já fora dos territórios da Palestina, nós temos a Síria, e como capital Damasco. Então, Paulo faz esse caminho de 230 quilômetros, saindo de Jerusalém, passa por Samaria, talvez passa ali um pedacinho pela Galileia, e ele chega 230 quilômetros na Síria, no caminho para Damasco, na capital daquela circunscrição do império. E tinha um motivo. Damasco talvez fosse a cidade da dispersão. Todas as vezes que nós lermos dispersão, fala de cidades em que os judeus habitavam fora dos territórios da Judéia. Então, olhou aqueles que estão na dispersão, aos dispersos, nós vemos isso até nas cartas. Fala dos judeus ou dos irmãos que estão fora do território da Judéia. Lá em Damasco tinha pelo menos 40 sinagogas, Flávio José vai dizer. Na guerra entre os judeus, né, na guerra dos hebreus, o livro de Joséfo, em que os hebreus lutam contra o domínio romano, fala que só em Damasco morreram pelo menos 10 mil judeus. Então era uma cidade com muitos judeus e muitos prosélitos, que eram os gentios que haviam aceitado o judaísmo. Então, se era uma cidade com muitas sinagogas, com muitos judeus, e a igreja está dispersa, onde Paulo vai perseguir? Damasco.
uma cidade grande, rota comercial. Se ali comerciantes e viajantes e pessoas começam a se converter e espalhar-se para outras partes do mundo, ele vê que ele não consegue mais reter o cristianismo. Ele não consegue mais reter a seita dos nazarenos. Então ele tinha um alvo, é Damasco, é para lá que eu vou. Ele volta-se então para o sumo sacerdote, para os chefes do templo, para os chefes do judaísmo, do sinédrio, e pega cartas. Eram mandados para que, ao chegar nas sinagogas e houvesse qualquer tipo de notícia que aqui existem pessoas da seita dos nazarenos, ele poderia, através daqueles mandados, prender aquelas pessoas, arrastá-los, manietá-los e levá-los presos a Jerusalém. E quem sabe fazer com eles o que ele havia feito com Estevão. Ele vai com essas cartas. Ele não vai sozinho. Ele vai com um grupo de soldados do templo, né, da guarda do templo, que o capitão do templo respondia ao sinédrio e ao sumo sacerdote. Ele pega aqueles soldados com os seus mandados, de quem o sumo sacerdote tinha assim, jurisdição como órgão judicial, o sinédrio podia autorizar. Tem gente aqui falando contra o judaísmo, dentro da sinagoga, ele podia mandar prender. E quem era a guarda que faria essa força policial para prender as pessoas? A guarda do templo de Jerusalém. Nós não sabemos se ele estava com 10, 12, 15, 20 pessoas, mas ele tinha um grupo de soldados consigo para cumprir aquele propósito de perseguição da igreja. Então vai esse homem, arfando, esse homem respirando ameaças, esse homem com as suas cartas para poder prender a igreja. Vai ele e os soldados, vão para Damasco. Agora nós matamos o cristianismo. Agora a gente vence. E vai esse homem. Paulo, ele tinha muitas credenciais. Se nós olhamos hoje e vemos assim, Paulo é um grande nome dentro do cristianismo, sem dúvida. Um homem que escreveu 13 dos 27 livros do Novo Testamento, o maior escritor do Novo Testamento. Muitos teólogos vão dizer que a conversão de Paulo, Atos 9, só perde para Atos 2, a descida do Espírito Santo Pentecostes. Nós vemos, então, a importância de Paulo para o cristianismo. Agora, pega essa comparação, esse parâmetro, e coloca dentro do judaísmo. Esse era Paulo. Quem iria salvar Paulo? Quem iria querer se encontrar com Paulo? As pessoas não iam nem acreditar que ele estava salvo, que ele agora, mas ele perseguia essa igreja. Ele podia pelo menos ter se convertido para outra religião, não é verdade? Não, é para aquela que ele perseguia, foi para essa que ele se converteu. Então vai Paulo, esse judeu convicto, ele diz, hebreu de hebreus, tribo de Benjamim, circuncidado ao 8º dia, nascido em Tarso da Cilícia, que era uma cidade que só perdia intelectualmente para Atenas e Alexandria. Em razão de seu nascimento, ele tinha cidadania romana pelo seu pai, hebreu de hebreus, porque o hebreu é medido pelo nascimento em razão da mãe. Se a mãe é hebreia, o sujeito também é hebreu. E depois ele vai para Jerusalém ser criado aos pés de Gamaliel. Que reputação ilibada de Paulo, ele não tinha uma vírgula para ser falado dele. Ele não era, por exemplo, como Pedro, porque Pedro era um pescador judeu da Galileia, um pescador hebreu da Galileia. Aí você olha Paulo, Deus tinha um propósito na vida dele. Nós vamos enxergar esse propósito aqui. Paulo vai, e então, mais ou menos ali ele fala cerca de meio-dia, em outras passagens, em Atos 22, ele fala por volta de meio-dia, em Atos 26 ele confirma, meio-dia, uma luz mais forte do que o sol brilha ao redor dele, e daquela luz sai uma voz, Saulo, Saulo, por que me persegues?
E é interessante que a voz falou mesmo Saulo, porque Jesus falou com ele em hebraico. Jesus não falou com ele, por exemplo, em aramaico ou em grego. Os judeus já não falavam mais naquela época hebraico, eles falavam aramaico. Por isso que nós lemos no verso 7, dizendo assim: os que estavam comigo ouviam a voz e pasmaram, não estavam entendendo o que acontecia. Eles não entenderam porque nem era sequer a língua deles. Se tivesse falado em grego, que hoje seria um inglês, a língua mais universal, ou então se tivesse falado em aramaico, que era a língua deles, talvez eles entendessem. Mas o Senhor falou com Paulo em hebraico, que ele iria entender, porque foi uma agenda, foi um calendário para a vida dele. O caminho de Damasco era a salvação de Paulo. Paulo que não queria Cristo. Paulo que encontra Jesus, que Jesus encontra ele subitamente. Subitamente ou de repente. E essa passagem, essa palavra, irmãos, para nós, ela é essencial dentro do texto. E é essencial dentro do contexto da salvação. Subitamente, um resplendor de luz aparece e fala com ele. Ele não estava no templo. Ele não estava numa sinagoga. Ele tinha visto até Estevão pregar, mas ele não se converteu. Ele poderia estar em qualquer momento importante da história da igreja, como ele já havia participado, e perseguia, e ouvia a mensagem e falava assim: isso é mentira. Esses aí da seita dos nazarenos aí, eles estão inventando, roubaram o corpo de Jesus e falaram que ele ressuscitou. Foi subitamente, sem hora marcada para ele, porque Paulo não se converteu, Paulo foi convertido. Você não se converteu, você foi convertido. Nós não fizemos força para esse encontro, nós nem queríamos esse encontro, você não desejava Jesus. Meus irmãos, isso para nós é tão importante, você sabe por quê? Sabe aquela mensagem que fala assim: você não está feliz, não é verdade? Deixa eu te falar de Jesus. Sabe esse vazio da sua alma, a tristeza, as lágrimas do seu travesseiro? Agora eu quero falar de Jesus. Essa mensagem não cabia para Paulo. E talvez não coubesse para vários aqui. Porque Paulo detestava Cristo e ele estava de consciência limpa. Eu estou fazendo um favor para Deus. Eu estou cumprindo a lei de Deus. Eu estou aqui ciente de que eu estou fazendo o melhor. Deus, eu estou arrebentando dentro da minha religião. Subitamente. Sem esforço, assim, na verdade era contrário. E talvez muitos de nós pudéssemos pensar isso também. Você não queria, você estava satisfeito nos seus pecados. Era um pecador tão satisfeito quanto Paulo. Não tinha angústia no seu coração, não tinha tristeza. Era o pecado pelo seu próprio prazer. Essa mensagem aí você não precisa trazer para mim não estou triste não, estou feliz no meu pecado. Esse era Paulo. Estou de consciência limpa dentro daquilo que eu estou fazendo. Mas a graça soberana, invencível, irresistível, uma eleição incondicional, se revelou na vida de Paulo. Meus irmãos, isso é tão maravilhoso para nós, porque tem dias que você pode até pensar assim: olha, eu levei um visitante na igreja hoje, mas o culto foi tão fraco, foi num caminho, não era nem pregação, não tinha ninguém importante falando, não tinha nem mensagem, e você preocupado se vai trazer o visitante, e ele, será que é o pastor Anchieta que vai pregar? Né? Não precisa, a graça de Deus é soberana, a graça de Deus é invencível,
A graça de Deus foi no poço de Jacó, foi no homem no meio dos sepulcros, viu Zaqueu lá em cima de uma árvore. A graça de Deus vai em faculdades, em praças, em sarjetas, em gente triste, em gente pobre, em gente rica, em gente feliz. Quando Deus escolhe, ninguém pode resistir. Se Ele decreta, Ele vai cumprir o seu decreto. Deus não é servido pelo homem. Deus, Ele faz da forma como Ele quer. Ele é Deus, Ele é soberano. Ele decreta e faz. Saulo, Saulo, por que me persegues? Aquela luz muito forte falou com ele. Meus irmãos, 2 pontos aqui muito importantes para nós. Por que me persegues? Quando nós falamos de perseguir, né, me persegues, ele na verdade não perseguia Cristo. Cristo já estava ressurreto, não estava vivendo aqui. Né, já estava à destra de Deus, já estava no seu corpo glorificado. Ele perseguia os discípulos e a igreja. Mas ele fala, me persegues. Isso para nós é um ensinamento muito claro em relação à nossa união espiritual com Cristo. E isso não fica só claro aqui nessa passagem. Nós vemos, por exemplo, que Jesus fala que Ele é a árvore, Ele é a videira. Nós somos os ramos e damos frutos. A Bíblia fala que Jesus é o fundamento e nós o edifício. A Bíblia fala que nós somos o corpo e Cristo é o cabeça. Então a igreja está ligada a Cristo em todos os momentos. Nós fazemos parte, nós estamos unidos a Ele. Nós somos, nessa união mística, né, nessa união espiritual, nós estamos juntos dEle. Você pertence a Ele porque você é parte dEle. Seja aquilo que nós passarmos, seja aquilo que nós vivermos, nós somos Cristo. Cristo em vós, esperança da glória. Já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Quando nós somos regenerados, somos chamados por Deus e integramos o corpo de Cristo através do batismo, nós entendemos que Jesus agora está dentro de nós e nós nele. Nós já não vivemos mais, a nossa natureza carnal precisa morrer. E essa natureza espiritual, dos sentimentos, do caráter, dos pensamentos de Cristo florescem dentro de nós. Porque me persegues? Você é de Jesus. Porque Jesus vive dentro de você. E outra situação interessante está exatamente na interrogação, ou no porquê. Por que me persegues? Isso para nós deixa claro que a salvação, que a nossa conversão, não foi um momento de êxtase, de hipnose, um momento em que nós assim estávamos muito emocionados. Ah, não, naquele dia eu estava mais sensível, por isso que eu me converti. A nossa salvação, irmãos, é um ato consciente. Alguns se convertem em meio a lágrimas. Outros se convertem ouvindo a palavra, aceitando a Cristo, arrependidos e entregam o seu coração. A nossa salvação, irmãos, é um ato consciente. Fez Paulo pensar, já parou para pensar nisso? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. O que eu faço, Senhor? Entra na cidade, lá te será dito o que há de fazer. Então veja que a salvação, irmãos, não é simplesmente uma emoção de momento. É uma consciência, é uma decisão clara. Nós somos convencidos, persuadidos pelo Espírito, pela graça de Deus, dentro daquilo que nós somos, dentro daquilo que Deus é e dentro daquilo que nós queremos agora fazer, porque Cristo passa a viver dentro de nós. Às vezes tem gente que fala para mim assim, Gabriel, tem que ajudar fulano, não é? Ele está meio desanimado. Às vezes aconteceram as coisas na igreja, não é? Ô, querido, o salvo tem que ser salvo, não é?
Vamos ser salvos, né, irmão? Se você está colocando culpa numa coisa tão pequena da igreja hoje, você não vive em Atos, não. E a salvação deles é a sua. A salvação é a mesma. O salvo precisa ser salvo. Você foi convencido, não foi por um homem, foi Jesus, o Cristo ressurreto. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te redimiu. O salvo precisa ser salvo. Você conscientemente aceitou essa salvação. E o interessante também nessa passagem é quando Jesus, nesse resplendor de luz, fala com Paulo. Porque aqui, irmãos, eu vou pedir o auxílio de 1 Coríntios 15, verso 8. Quem quiser pode abrir, mas eu vou falar aqui para os irmãos. Que diz que é a última vez. Paulo, em 1 Coríntios 15, de 3 a 8, ele elenca todas as vezes em que Jesus apareceu. Ele aparece a Pedro, ele aparece aos discípulos, ele aparece a Tiago, ele aparece a 500, e por último, apareceu a mim no caminho de Damasco. Por último. Isso aqui que nós vemos em Atos 9, é a última aparição de Jesus. É diferente a aparição de visão. A aparição é algo que acontece aqui no nosso mundo. Nesse espaço-tempo é externo. Não se dá dentro da cabeça de uma pessoa, não é Deus intervindo dentro da sua mente, é fora. Em Atos 7 nós vemos que eles ouviram as palavras e ficaram atônitos. Em Atos 26 fala até que eles viram a luz. Eles só não entenderam as palavras, mas eles ouviram as palavras, viram a luz e não foram salvos. Os guardas que estavam com Paulo. Então era uma aparição. Era claro, era nítido. Jesus apareceu em corpo glorificado aqui para Paulo. Isso é importante para o próprio propósito apostólico de Paulo. Porque para ser apóstolo, deveria ser testemunha ocular da ressurreição. E ter um chamado específico de Deus para o apostolado. Vai, Ananias, porque este para mim é um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, governadores, diante de Israel, diante dos gentios e várias partes do mundo. Então ele viu Cristo ressurreto e recebeu um chamado para ser apóstolo. Então hoje em dia não existem, após o apóstolo Paulo, não existe mais apóstolo. Se a pessoa falar assim, Jesus apareceu para mim, é mentira. Porque em 1 Coríntios 15, verso 8, diz que pela última vez ele apareceu para Paulo. Última é última. Mas e lá em João? No finalzinho do 1º século, Paulo já estava até morto. João, lá no Apocalipse. Aquilo é uma visão. Se a pessoa falar que viu a Cristo, isso é uma experiência dela. Eu não vou entrar nesse mérito. Mas a aparição, a Bíblia nos dá autoridade para dizer que em Atos 9 é a última. É a última vez que Jesus aparece, testemunha da sua ressurreição aqui. E foi para o apóstolo Paulo, nesse chamado específico, para o apostolado na vida dele. A visão já acontece dentro da mente da pessoa. Deus visita uma pessoa em particular, em específico, como foi, por exemplo, com João. João viu, e ele viu coisas que não aconteceram aqui. Ele viu coisas que aconteceram dentro de um mundo que Deus mostrou para ele, coisas futuras, revelações, que iriam acontecer tanto naquela época quanto após. Então esta é a última aparição de Jesus. E tem esse propósito específico para o apostolado de Paulo. Meus irmãos, eu já quero caminhar para o final aqui, quando a palavra diz assim, lá te será dito, Paulo, o que te convém fazer. Lá te será dito o que te convém fazer. Lá no finalzinho, no verso 6, né? Mas depois os homens que iam com ele, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém, Saulo levantou-se da terra, abrindo os olhos, não via coisa alguma, guiando pela mão, conduziram-no para Damasco. Ele esteve em jejum, depois fala que ele esteve em oração. O Senhor fala com Ananias
ele vai na rua chamada direita, em casa de Judas, ora, batiza e Paulo começa a pregar o evangelho. Essa é a sequência. Mas nós vemos aqui coisas importantes na vida de Paulo. Primeiro é a participação de Ananias na vida dele. Você vê que o próprio Senhor Jesus, irmãos, eu não consigo ver na Bíblia nenhum tipo de conversão mais extraordinária do que esta de Paulo. É a última aparição. Atos dos Apóstolos é a última aparição de Jesus. Então eu não vejo, não tem como acontecer uma conversão mais extraordinária do que essa de Paulo. Mas ainda assim, você vê que o Senhor Jesus chamou e atuou através da sua igreja. É por isso que esse texto também é para nós, fala assim, o Senhor salva quem Ele quiser, a graça é soberana, Ele chama Paulo, Ele chama quem Ele quiser, a igreja precisa fazer nada. Vai, entra na cidade. Ananias, levanta. Senhor, ele não. Ele é muito ruim. Paulo não. Vai lá, Ananias, vai agora. O texto chega a falar numa exclamação. Vai, Ananias. Sou eu que estou mandando, vai lá e ora por Paulo. Igreja, vai, porque tem Paulo que o Senhor tem que salvar. Pode ser o sujeito da pior espécie, um malfeitor, um assassino, alguém que você fala assim, esse não converte. Vai e prega, vai e ora, vai e levanta, porque a igreja precisa pregar o evangelho. O Senhor quer usar a sua igreja. Não adianta, irmãos, nós sermos inertes, passivos, omissos, e querer que a nossa congregação cresça. Nós precisamos ter uma atuação proativa, uma atuação de um coração que ferve, que ama o Senhor Jesus, que ama a sua ressurreição, que ama esse chamado. Nós vamos pregar a Cristo, ainda que fala, Senhor, Ele, é Ele, então nós vamos, eis-nos aqui, porque o Senhor tem vidas para salvar. A graça de Deus está derramada no seu povo, no mundo, e nós vamos anunciar o evangelho. Quem vai operar a salvação é Deus, mas quem vai pregar a salvação é a igreja. A igreja tem esse comissionamento, a igreja tem essa função, e se a igreja não fizer, nós pecaremos diante do Senhor. Deus nos salvou porque nós somos um povo com propósito. Nós somos um povo com chamado, com objetivo. Nós vamos pregar a Cristo. Nós vamos falar da voz que nos chamou. Quando Ele te chamou pelo nome. Quando Ele falou o nosso coração. Quando ao invés dEle lançar no nosso rosto o nosso pecado, Ele mostrou para nós a sua graça, a sua misericórdia, a sua salvação, e nós nos convencemos do nosso pecado. E nós percebemos, eu preciso dEle, eu quero Ele. Nós reagimos a esse chamado e dissemos, Senhor, amém, eis-nos aqui. Mas eu sou muito novo na igreja. Paulo, depois de 3 dias, sem comer, sem ver, ele levantou, recuperou-se, foi alimentado, e ele foi pregar na rua. Ele já estava nas praças, nas sinagogas, anunciando a Cristo. Nós não temos desculpas, irmãos. Esse texto deixa para nós tão clara a soberania de Deus e a nossa responsabilidade como homens e como a igreja para pregar o evangelho, para anunciar a salvação. E que nós sejamos como Ananias. Amém, Senhor. Eu vou. Depois Paulo, é importante, Paulo, depois desse chamado em Damasco, ele passa 3 anos na Arábia, porque ele se esconde de Damasco, ele fica 3 anos na Arábia, recebe revelações, a Arábia ficava logo ao lado ali da Síria. Ele recebe revelações do Senhor, ele conhece o Senhor Jesus, ele foi discípulo do próprio Senhor Jesus, depois ele volta para Damasco, continua pregando, ele vai para Jerusalém porque os judeus de Damasco queriam matá-lo de toda forma. É nessa oportunidade que ele desce de um cesto pelas muralhas, ele desce de um cesto escondido, foge para Jerusalém. Lá em Jerusalém, quando a gente fala, lá vem esse Paulo, ele está infiltrado.
Ele veio aqui para saber como que a gente vive, para depois destruir a igreja. As pessoas não criam na salvação de Paulo. E então vem outro sujeito, aquele que é bom, que foi falado lá em Atos 11, né? Barnabé, sempre investindo na vida das pessoas. Barnabé vem, pega Paulo, naquele ostracismo dentro da igreja, a ovelha negra da igreja, pega ele, vem cá, Paulo. Apóstolos, ele está convertido mesmo, pode confiar, o Senhor o chamou, ele dá testemunho, e após isso, Paulo vai um tempo a Cesareia, depois ele volta para ficar 10 anos de molho em Tarso da Cilícia, para a cidade natal dele, até que de novo Barnabé o busca para novas missões. Então veja, Deus precisa também, irmãos, levantar do nosso meio Ananias e Barnabés. Pessoas dispostas, pessoas que querem, pessoas que são cheias do Espírito Santo, que investem na vida das pessoas. Você vê que eles deixaram de lado vários tipos de preconceitos, vários tipos de raízes judaicas, vários proselitismos que eles precisavam se desfazer para investir na vida das pessoas, investir na vida de Paulo. E vasos escolhidos por Deus seriam usados para a glória de Deus. Que o Senhor nos ajude, irmãos. Se você ainda não se converteu, se você não foi convertido, quem sabe não é hoje que o Senhor, pelo seu Espírito, quer te convencer para você entregar a sua vida a Jesus, para você ser uma nova criatura, para você não ser mais inimigo de Deus e ser reconciliado com Cristo. E se você já ouviu esse chamado, peça a Deus: Senhor, eu quero ser como Ananias, eu quero ser como Barnabé, eu quero investir na vida das pessoas, eu quero ver a glória de Deus sendo anunciada, o Evangelho sendo multiplicado, os discípulos de Jesus felizes e ávidos dentro da sua igreja. Vamos orar, curve a sua fronte, vamos pedir essa bênção ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós sabemos do nosso pecado. Nós sabemos que não merecemos a Tua salvação. Nós não merecemos, Senhor, tão solene chamado. Mas aprove ao Senhor pela Sua graça chamar-nos pelo nome, fazer-nos de nós vasos escolhidos e colocar o Teu Evangelho em nossos lábios. Senhor, quantas palavras profanas já falamos, quantas vezes fomos vis, malfeitores, mas o Senhor colocou também louvor e o Evangelho em nossos lábios, e é Ele que nós queremos proclamar, Senhor. Faz de nós novas criaturas, santifica-nos, fortalece-nos, sustenta-nos, anima-nos, que a Tua palavra encontre lugar nos nossos corações, que vivamos para o Senhor e para a glória do Senhor. Sê conosco, abençoa esta igreja, glorifica o Teu nome em nosso meio. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.